Aí, ó. É só uma aí, por favor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para anunciar o Evangelho da salvação, dizer que ainda há esperança para vossas almas e que Jesus está voltando e o tempo é breve. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que o Senhor nos falou: não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir, os ladrões não podem minar e nem roubar. O que essa palavra está dizendo? Que o povo, hoje em dia, está juntando tesouro nessa terra, está juntando dinheiro, quer casa, quer carro, quer dinheiro, aleluia. Mas Jesus disse que o nosso tesouro deve estar escondido lá no céu, porque o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do teu coração, mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro do teu coração, porque aonde estiver o seu coração, ali também estará o teu tesouro. E assim é o homem que ajunta tesouros para si e é pobre para com Deus, aleluia, porque ele confia mais no dinheiro, confia mais nas coisas que se passam do que em Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, aqui no livro de Lucas, capítulo 9, no versículo de número 23, e ele prosseguiu então a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, repudie-se a si mesmo, e apanhe a sua estaca de tortura, dia após dia, e siga-me continuamente, pois todo aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, mas todo aquele que perder a sua alma por minha causa, é o que salvará. Realmente, de que proveito é para um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a si próprio ou fazer prejuízo? Porque todo aquele que ficar envergonhado em mim e das minhas palavras, este o Filho do Homem se envergonhará quando chegar na sua glória, e na de seu Pai e de seus santos anjos. Aleluia, essa palavra está nos dizendo, glória a Deus, que Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, que aquele que quiser ser discípulo de Jesus, que aquele que quiser ganhar o céu, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz dia após dia e seguir a Jesus. Porque muitos hoje pensam que vai estar no céu com facilidade, pensam que vai estar no céu fumando maconha, fumando cigarro, se prostituindo e sendo amarrado dos seus próprios prazeres, dos seus próprios prazeres, do prazer da sua carne. Mas Jesus disse, lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 13, aleluia, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que adentram por ela, aleluia, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à salvação, mas poucos há que a encontrem. Certa feita, os discípulos de Jesus fizeram uma pergunta para ele: mestre, são poucos os que se salvam? E Jesus disse a mesma palavra: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. E por que poucos são que encontram a porta estreita? Porque poucos querem deixar o próprio eu, poucos querem deixar o seu ego, querem deixar a vontade da carne para servir a Jesus de verdade. O céu não é brincadeira, o céu é real. A Bíblia nos diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo de número 11, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é injusto, faça injustiça ainda. Mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que é justo, faça justiça ainda. E a palavra de Deus também vai nos dizer, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Lá no verso 8, alimpai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele mente para você. Ele fala para você beber, para você dar um trago baseado, para você traficar. Mas mal sabe você que há caminhos aos seus olhos, que até parece ser bom, mas o final dele é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque um dia eu e você vai estar perante o tribunal de Cristo.
Um dia eu e você vai estar diante do trono de Deus. Ninguém vai escapar desse dia. O homem e a mulher vai ter que dar conta de tudo que fez através desse corpo aqui. Ninguém vai escapar da ira de Deus. A Bíblia nos fala que o juiz de Deus vai ser sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Aleluia. Do que adiantou ganhar o mundo inteiro e os seus prazeres? E naquele dia, Jesus falar: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço, por praticar iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É o que você está ouvindo agora, ó. Eu estou pregando a palavra de Deus. Essa palavra está indo de encontro com o seu coração. Você sabe que você está errado. Você sabe que você está pecando, mas não quer largar o pecado. Não quer deixar o adultério. Não quer deixar a fornicação, a inveja, a malícia, as coisas que te afastam de Deus. Que essa palavra diz: aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu também envergonharei dele naquele grande dia. Não adianta se esconder atrás da Bíblia. Naquele grande dia, Deus vai querer contas com o que você fez com o nome dele. Deus vai querer contas com as suas obras. Não adianta amar Deus somente de palavra, porque lá no livro de João diz que nós não devemos amar Deus de boca para fora, de palavras, mas tem que ser em obras e com o coração perto de Deus, não sendo hipócrita. Eu não vou escapar do juízo de Deus, ninguém é que vai. Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 5, no verso número 3, lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Lá no céu não vai entrar pecado. Lá no céu não vai entrar orgulho. Lá no céu não vai ter maconha para você fumar. Não vai ter cigarro para você fumar. Se você acha que vai entrar no céu fazendo essas coisas, você está enganado. Aleluia. Jesus está voltando. O tempo de se arrepender é agora. Amanhã pode ser muito tarde para você se arrepender. A Bíblia nos fala, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, no verso número 27. Portanto, para o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Ou seja, você só tem uma oportunidade de salvação. Não desperdice essa oportunidade. Vai aos pés de Jesus, porque Ele te ama e Ele quer salvar a sua alma do fogo do inferno. A Bíblia nos diz, lá no livro de Tessalonicenses, que o nosso corpo, alma e espírito devem ser conservados, santos e irrepreensíveis, até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Semelhante, a palavra de Deus nos diz, lá no livro de João, capítulo 3, verso número 16 ao 21. Porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e não quiseram vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas diante de Deus. E todo aquele que pratica a verdade ama a luz e vem para a luz. Aleluia. E as suas obras são manifestas, porque elas são feitas em Deus. Quais estão sendo as suas obras diante de Deus? Firma a sua casa na rocha, porque a Bíblia nos diz que o nosso coração é onde a entrada e a saída da nossa vida. Guarde esta mensagem no seu coração. Aleluia. Jesus nos disse que aquele que ouve
as palavras dele e não as pratica, ele vai assemelhar a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E quando veio a tempestade, o vento, a sua queda foi grande. Por quê? Porque a casa não estava firmada na rocha, não estava verdadeiramente firmada em Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é a rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação. Aleluia! Jesus é o bom pastor. Quem entrar por Ele, entrará, achará pastagem e sairá. Mas o ladrão é quem? É Satanás. É aquele que quer seu pix, quer dinheiro, mas não está interessado com a salvação da sua alma. Jesus está voltando. Eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as suas obras, seja ela boa ou seja ela má. Acautelai-vos do falso profeta, que vem até vós, vestido como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. É como os fariseus. Os fariseus, eles tinham aparência, se vestia bonito, mas não amavam as almas. Não deixavam eles entrar pelo caminho da salvação. Não deixavam eles entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Aleluia. Eles honravam a Deus de lados, mas o seu coração estava longe de Deus. Porque é do coração do homem que procede o adultério, que procede a malícia, que procede o homicídio, que procede todas as coisas más. O que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai de dentro do seu coração. Porque aqueles que andam na carne, eles não serão salvos. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são idolatria, porfia, aleluia, inveja, bebedice, glutonaria, glória a Deus, fornicação, adultério, promiscuidade. E aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que andam no Espírito fazem a vontade de Deus, fazem a vontade do Espírito Santo. Aleluia. E o que é a vontade do Espírito? É os frutos. Os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um dia você vai morrer. A sua vida não é aqui nesta terra. Um dia o seu corpo vai cair no chão. Um dia você vai ver o diabo vir buscar a tua alma. E você precisa estar revestido de Cristo. Precisa estar revestido das armaduras espirituais, a qual está escrito em Efésios 6:10. O capacete da salvação, a couraça da justiça, cingiu vossos lombos com a verdade. E depois de ter calçado, aleluia, seus pés com os sapatos da propagação do Evangelho da paz, tomai a espada do Espírito, o escudo da fé, aleluia, para que vocês possais resistir firmes no dia mau. Um dia, Jesus vai voltar e vai pegar este mundo de surpresa. Ele vai voltar como ladrão da noite. E a Bíblia nos fala que se o homem da casa soubesse a que hora viria o ladrão da noite, ele vigiaria para que o ladrão não tomasse e ele pegasse de surpresa. Jesus está voltando. Para onde irá a tua alma? Diz essa palavra aí. Guarda esta mensagem no seu coração, antes que chegue o dia do juízo de Deus. Jesus vai voltar para você um dia, vai voltar para mim um dia. Nós precisamos ter a certeza da salvação da nossa alma. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe, viu?